cara é colombiano, né? Eu imaginei que ele era suíço, né? Mas não, é colombiano. Bom, mas aí entra o caso mais emblemático, eu acho, na verdade, que é a reforma do TRIPS. O único acordo da OMC que foi reformado até hoje foi o TRIPS. E esse ano entrou em vigor a reforma lá da Declaração de Doha de 2001, né? A Declaração de Doha que fez, reconheceu, a Declaração de Doha na verdade não tem nada de normativo aí. Ela reconhece o direito do Estado a adotar a licença compulsória, ela reconhece a possibilidade do país fazer uso da importação paralela. E, na verdade, uma coisa que ela diz, depois de 2003, é que os países sem capacidade produtiva para produzir genérico podem pedir para um outro país que tem capacidade produtiva produzir lá e passar... Porque o TRIPS dizia que a produção de genéricos via licença compulsória deveria ser para atender o mercado local. Né? Então, você pega, por exemplo, Moçambique, emite uma licença compulsória e vai produzir um remédio de alta tecnologia para combate à AIDS aonde? Não vai. Então, eu poderia pedir, por exemplo, o Brasil produziria aqui, sem isso ser uma afronta à patente do medicamento, porque a Moçambique emitiu uma licença compulsória, e o Brasil repassaria para Moçambique para utilizar lá. E aí o TRIPS agora foi emendado, de fato, em 2017, com a aprovação efetiva, com a ratificação de países suficientes para essa instituição, para isso. Né? Só para medicamento. Para medicamento. Tanto que chama de Declaração de Doha e saúde pública. Que na verdade, foi a questão mais... na verdade, a questão mais discutida. Aqui tem uma coisa que é interessante de pensar assim, né? Por exemplo, mudanças climáticas. Eu duvido que vai acontecer algo nesse sentido. Porque, você imaginar, que os Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos foi contra esse tratado. E se manteve contra até o final. O Steve Wonder foi fazer campanha a favor disso. De verdade. Claro, né? Porque os representantes diplomáticos dos Estados Unidos falavam, não vamos dar flexibilidade de direito autoral para certo. Aí isso cria uma comoção. É a mesma coisa, saúde e esse caso foram casos que houve possibilidade. Agora, mudanças climáticas... É muito abstrato, né? Acesso a recursos biogenéticos, conhecimentos tradicionais... O mundo está derretendo, vai ser abstrato. Não, mas abstrato que ninguém está vendo no mundo, né? A calota diminuir por ano. Não, mas lá em João Pessoa mesmo dá pra ver, tá tudo caindo lá. A ponta do Seixo, o lugar mais extremo oriental do Brasil, tá indo embora. Tá acabando. O mar tá subindo lá, né? Tem que voltar pra Minas. Pegar uma praia lá em Minas. O sertão vai virar mar. Bom, concluindo, então, só para concluir, para a gente abrir para a discussão, eu quero só voltar no ponto, acho que no ponto fundamental do que eu estava dizendo, né? Ou seja, tem outros exemplos similares, mas efetivamente o que dá para perceber é que nada disso, a não ser esse caso, que é um caso muito pontual, efetivamente influenciou o TRIPS. E aí tem algumas questões institucionais e políticas e econômicas que são importantes, né? O TRIPS, diferente de todas essas declarações e essas outras questões, o TRIPS ele tem um caráter assim, mandatório. Ele tem um caráter mandatório, ele está atrelado ao mecanismo de solução de controvérsia do OMC. Né? Você tem ainda, do outro lado, uma pressão política unilateral dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, para que os países não caminhem no sentido contrário daquilo que está estabelecido no TRIPS. E o que a gente vê muito claramente é que mesmo todas essas flexibilidades que foram negociadas, os países não conseguem implementá-las. A importação paralela, esse caso que eu falei, Moçambique, não sei o que, teve um caso até hoje, que era Ruanda com o Canadá, e o acordo não foi finalizado. O Canadá não conseguiu entregar o medicamento para Ruanda. Ruanda não, Libéria. O Canadá não conseguiu entregar. Licença compulsória, aplicação de licença compulsória, ou seja, quebrar uma patente, acho que 3 ou 4 países no mundo só fizeram isso. E um deles foi os Estados Unidos, por incrível que pareça. O outro foi o Brasil, não, mais de 3. Brasil fez, Tailândia fez, Argentina fez, Estados Unidos. E Canadá antes do TRIPS. Ou seja, não há efetivamente nenhuma sinalização de que o TRIPS vai deixar de ser mandatório, hierárquico, e que as cláusulas TRIPS Plus vão também deixar de ser o norte do que está acontecendo no processo. Então, no meu modo de ver, o que o TRIPS faz é incidir negativamente sobre todas essas áreas,
que os países se voltam a negociar tentativas mínimas ali de ajustar, mas a estrutura hierárquica do TRIPS permanece da forma como está. 11h46, né? Bom, quem tiver questões, fale agora ou cale-se para sempre. Ou fala por... Tem essa também, né? Foi mais flexível. Não, eu sou flexível. Deixa eu filmar a turma. A gente vai mandar o pessoal da noite esse Só vídeo. referente àquela doença lá, hepatite C. Hepatite C. Hepatite C. Pegou em março agora, me Como é que chama? Tem um nome aí? Eu não sei. Tem sim. Eu Sofocomia. Esse mesmo. Obrigado. Nesse caso que você comentou da Esse é o queda... Bruno, nosso bolsista de neo. Não. É sobre, mais ou menos sobre isso também. Esse caso que você comentou da queda da anuência prévia da Anvisa. Sim. Como se deu? Foi pelo Congresso que... Não, foi medidas institucionais. Porque assim, porque a anuência prévia ela sempre teve um grande conflito. Por quê? O INPI, especialmente na gestão de um sujeito, eu esqueci o nome dele, mas eu esqueci, nunca aceitou a anuência prévia. Ele dizia que todas as decisões referentes a patenteamento deveriam ser do INPI. E aí ele acionou a Advocacia Geral da União, o Controladoria Geral da União, para fazer uma solução da disputa entre a Anvisa e INPI. E as decisões foram muito ambíguas. Assim. Mas o que aconteceu de fato foi que a Anvisa meio que acatou a necessidade de não emitir mais. Foi uma coisa das instituições fracassando mesmo, no sentido da continuidade. Não teve nenhuma decisão formal do projeto de lei, nada disso. É que o 301 está há quase 10 anos ou mais tomando a Anvisa. Sim. Não, isso imagina, os Estados Unidos sempre reclamou da anuência prévia. Porque o que os Estados Unidos dizia é que a anuência prévia era um quarto item do patenteamento. São só 3 e o Brasil tinha inventado um quarto. Né? Porque é novidade, inventividade, aplicação industrial e o governo americano entendia que a anuência prévia era um quarto. Né? E na verdade o que o Brasil dizia é que não. E a Anvisa fazia uma análise do mérito parada nas 3. Só era, na verdade, uma outra instituição fazendo a mesma análise. Porque só ela teria capacidade técnica para fazer isso no caso de medicamento. Esse era o argumento. Eu tenho uma questão. Esse quadrimestre que vai iniciar no TCC, ele é sobre o protocolo de Nagoya, sobre a questão do Brasil, como ele tem se posicionado sobre a ratificação do protocolo, tendo em vista também a biodiversidade como um recurso estratégico. Eu queria saber se tem como eu te contatar por e-mail depois. Claro, não, tem sim. Se sugerir algumas leituras. Sim, não, tem. Agora, o que seria interessante analisar agora é o processo interno, na verdade. Porque o Brasil... Só uma observação sobre isso. Eu tenho uma aluna, um caso único na minha vida que eu vi isso. Ela fez um projeto para analisar por que o Brasil não ratificou internamente o protocolo de Nagoya. Ela desenhou um projeto certinho. Aí aqui no UFABC a gente tem um quadrimestre, eles fazem um projeto, aí no quadrimestre eles só começam o TCC no quadrimestre seguinte. Fica um vazio? Fica um vazio. Neste vazio, uma menina que eu recomendo que vocês leiam atrás dela, tá no nosso projeto, tá no nosso programa, chama Roberta Moreira. Ela escreveu uma tese lá na UFSC, chamada O Congresso Brasileiro e Protocolo de Nagoya, onde ela faz toda a análise. É muito bem feito o trabalho dela, vale a pena. Então acho que te recomendo. Porque eu acho que Como é que chama? depois eu te passo. Ah, tá. Depois eu te passo, porque ela achou ali no banco de tese, ela me mandou falar a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Aí eu olhei, realmente é exata, ela assim, no processo interno, eu acho que agora o que é interessante é ver como é que porque eu acho que ali é uma tensão, como o Henrique colocou bem, entre o executivo, né, via Itamaraty, e o Congresso. Como é que o Itamaraty vai reagir a isso? Que é o que ela vai estudar. Ou seja, já é um passo além. Mas tem algumas coisas assim, porque o processo em si está morto, né, praticamente. Só que analisar as consequências de ter chegado a esse ponto é importante. Isso que eu acho que é uma tarefa daqui. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante também é analisar, assim, partindo desse suposto dessa esquizofrenia brasileira, né? Isso é muito interessante. Isso tem que ser muito. Professora, esse texto está no programa?
tá, depois eu falo. Se não tá, eu com a certeza que tá, mas se não, eu te posso. Eu tenho uma questão, mas se alguém tiver, dá preferência para os alunos. Então vou mandar. Tati, É. Deixa a Tati, Então, porque a gente então tem vai a contato. Tati. Que a gente vai almoçar junto também, né? Na verdade, são duas questões. Uma é pensar em fases do neoliberalismo, né? Isso. Eu acho que tem um pilar, assim, a gente sempre coloca no neoliberalismo como se fossem 3 grandes pilares: abertura, privatização e desregulamentação. E a desregulamentação, ela entra com a desregulamentação de mercado de capitais. Sim. E não entra com desregulamentação da propriedade intelectual. Então, e aí, nesse caso de pensar em fases também, uma coisa foi os anos 90, e o que eram, inclusive, os tratados de comércio, que sempre se falou como tratado de comércio, mas eles já tinham essas cláusulas, e como eles são hoje, né? Assim, se a gente estaria numa nova fase, ou nessa comparação que você fez, tem NAFTA, né? Os anos 90 já era grave, mas chegamos no TPP com algo ainda muito mais grave e profundo. Pensando assim, estamos numa fase muito mais profunda do neoliberalismo, e a importância de colocar a propriedade intelectual como uma medida do neoliberalismo, com a política clara do neoliberalismo, né? Acho que a literatura ela não incorporou isso. Muito pouco, mas tem alguma coisa. A literatura mais específica de propriedade intelectual, mas a economia política internacional nem sempre colocou isso como um dos pilares, né? Então, fica, né, isso. E aí, no caso do Brasil, para puxar, eu queria saber se você tem alguma influência, porque o grande debate dos anos 80, né, na agricultura comercial, eram os debates do GATT, qual o Brasil colocava, renegociação da dívida, os Estados Unidos falavam abertura de fármacos e informática, né? E aí, ali na virada do Collor, informática é o primeiro a ser aderido. Então, assim, dá para analisar grupos internos ou uma influência de grupos externos, por que houve essa diferenciação, digamos assim, de propriedade, de aceite de propriedade intelectual? Foi a quebra de uma que era central, que era a questão de informática, que os militares tinham feito e pensado em relação a isso, que é de fato tecnologia, e por que os fármacos, né, a gente manteve, digamos, uma certa resistência ainda. Temos então uma indústria nacional que capitalizou essa resistência, e a saída dos militares traz o abandono da política estratégica de informática. Como é que você vê isso? Bom, você quer fazer a sua? A minha é meio genérica. Eu queria saber a sua opinião. Como... Assim, você está falando que tem uma convergência para um sistema único que, enfim, é complexo, né? Mas há uma convergência mundial para esse regime. A ideia é um pouco essa, de ver uma convergência, um centro gravitacional e tal. É o que eu queria entender, assim, que essa esfera jurídica é um pouco a esfera prática também, né? Eu queria saber se também não tem um contramovimento de furar, independente das leis, das regras, etc. Tanto que agora a gente está pesquisando a China, enfim, a China é a campeã mundial de furar. Agora não está sendo tanto mais. Não está sendo tanto, mas foi por um tempo, né? A campeã mundial. E mesmo aqui no Brasil, etc. Se não tem algum caso grande, emblemático da gente, fora a licença compulsória dos medicamentos, né? Da gente adotar a engenharia reversa ou não adotar o TRIPS, etc. Mais a praxis. Assim. Deixa eu pensando enquanto eu respondo. Bom, uma questão interessante da debate sobre o neoliberalismo é que durante uma boa parte do processo de formação do regime intelectual, os liberais, eles eram contrários à propriedade intelectual. Uma coisa meio maluca, assim. Inclusive aquele economista indiano, Jagdish Bhagwati, ele é contrário à proteção da propriedade intelectual. O McLuhan? O McLuhan? Sim. Que é o... Do relatório lá dos anos. Eles eram contrários à proteção da propriedade intelectual, porque eles entendiam. Mas o Hayek é também. Que a propriedade intelectual era uma interferência estatal no funcionamento do mercado. E aí, nos anos 80, nos anos 90, começou um pouco uma certa rediscussão em termos de tentativa de apropriação da lógica institucional de apropriação privada, legalmente, né, do conhecimento, dentro do arcabouço liberal. Eles fizeram um esforço para reorganizar isso. Estou falando das ideias, depois eu vou chegar na parte de reorganizar o argumento liberal para inserir a proteção à propriedade intelectual dentro do arcabouço liberal.
E aí eles puxaram um pouco a discussão do Douglas North, as instituições mais adequadas, garantem a alocação de recursos, etc. E tal. E a propriedade intelectual seria uma espécie de contratualização das relações de comércio de um novo tipo de bem, que era a tecnologia, a ideia, o conhecimento. Né? E aí, na discussão específica das ondas do neoliberalismo, a propriedade intelectual entra com muita força nos anos 80 na agenda comercial dos Estados Unidos. Muito, né? Inclusive, dá para dizer até em alguns momentos que virou o cerne da agenda norte-americana, era a proteção à propriedade intelectual. E aí você tinha uma razão, uma lógica de atrelar a proteção à propriedade intelectual ao livre comércio. Ou seja, na medida que você tem a abertura dos mercados, liberdade do comércio, seria interessante para as empresas inovadoras que elas conseguissem resguardar a proteção da propriedade intelectual em outros países para elas não precisarem investir recursos na produção local. Então você tinha abertura de mercado e monopólio temporário do seu bem nos mercados externos. Então era o melhor cenário para as empresas americanas, né? Que você tinha desenvolvimento tecnológico endógeno, abertura de mercado e monopólio. Então essa foi os Estados Unidos incorporou nos anos 80, isso que foi uma demanda que veio diretamente do setor privado. Isso é muito bem analisado. Tem um autor, Susan Sell, tem um livro chamado Private Power, esqueci, é um clássico, Private Power, Public Law. Que ela mostra exatamente como que o setor privado, os grupos privados americanos fizeram agir de propriedade intelectual dessa forma. E aí, aí vou juntar as duas perguntas. Nesse mesmo momento é quando os Estados Unidos começam uma política bem agressiva contra os países que eram resistentes à inserção desse debate no multilateral. E aí o caso da informática, né, que em 85 o Brasil abre uma reclamação pela seção 301 da lei brasileira de proteção a fármacos. O Brasil não tinha proteção a fármacos. Em 87, contra o setor da informática. E os Estados Unidos fez isso com Coreia do Sul, com a Índia, abriu reclamação via seção 301 contra todos os países que tentavam resistir à proteção à propriedade intelectual. Bom, mas aí sobre a fase, né? Bom, eu acredito que sim, porque existe cada vez mais uma relação entre propriedade intelectual e financiarização. Cada vez mais. Nos anos 70, nos anos 80, o patenteamento ele tinha uma certa vinculação com a produção, que foi se perdendo. E tem vários autores americanos que mostram como o sistema americano também foi se desvirtuando nesse aspecto. E ele abriu muito espaço para a comercialização do conhecimento pelo conhecimento. E atrelado isso ao sistema financeiro. E aí você tem outros movimentos, né? Uma certa pulverização do pedido de patenteamento, ou seja, muitos pedidos de patente novos, relevantes, que tinham uma estratégia muito mais de proteger os mercados do que efetivamente remunerar o gasto que foi feito pela inovação.